graça e a paz. Que noite gloriosa, que presença gloriosa do Senhor. O Senhor está liberou para nós essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor está fazendo grandes coisas. Eu convido os amados irmãos a abrir suas Bíblias em Números capítulo 13. Números capítulo 13, versículo 30 até o 35. E depois nós vamos ler o capítulo 14 de Números, do versículo 1 até o versículo 10. Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 13, do versículo 30 ao 35, depois vamos... Até o 33? Está ótimo. Depois então nós vamos ler do 14 do 1 ao 10, que diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se morramos na terra do Egito, ou se morramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam pobreza? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejasse com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu
apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Vamos ficar até aqui. Vamos falar com o Senhor. Pai, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua presença. Muito obrigado, Deus, por esses louvores. Oh Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor está nos presenteando nesta noite. Então eu te peço, oh Deus, que a presença do Senhor, Pai, ela possa, Senhor, também estar, Pai, aqui na tua palavra. Que a tua palavra, Pai, que já foi lida, Senhor, que a graça do Senhor, que a unção do Senhor, que nós possamos, ó Deus, sair daqui, Pai, nesta noite, Pai, glorificando o teu nome, Senhor, exaltando o teu excelso nome, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, ó Deus. O Senhor nos trouxe a este lugar, Pai, foi para te prestar um culto, Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para ouvir do Senhor a tua palavra, para aprender com o Senhor, para receber, Pai, a direção do Senhor. Então eu te peço, Pai, usa, Pai, o teu simples servo, o teu humilde servo, para que o teu nome seja engrandecido, Pai, para que o Senhor apareça, para que o Senhor seja engrandecido, Pai, nas nossas vidas. Eu te peço isso nesta noite, Pai, no poder do nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, esse texto ele fala sobre os 10 espias que foram espiar a terra de Canaã. Deus pediu a Moisés para levantar 12 homens, líderes. Logo no início do capítulo 13 você vê isso. Que levantasse 12 líderes, chefe das suas tribos. Ou seja, homens que lideravam povos. E Moisés levantou esses homens. O que eles tinham que fazer na terra de Canaã? Eles tinham que trazer dali um relatório. Eles tinham que falar se a terra era boa ou não, se a terra tinha frutos ou não. Eles tinham que falar qual era o povo que habitava naquela região. Eles tinham que falar se as cidades eram fortificadas, se eles moravam nas montanhas, qual os tipos de povos que tinham naquele local, em relação aos frutos daquele local. Então eles foram ali praticamente para sondar a terra. Eles foram levantados para espiar a terra e para trazer relatórios sobre aquela região. Deus falou isso com Moisés, e Moisés designou esses homens. Realmente a terra era uma terra boa. A terra era uma terra que tinha os cachos de uva enormes. A terra realmente era uma terra que manava leite e mel. A terra era uma terra muito boa, uma terra que poderia facilmente morar nela, habitar nela. Só que nessa terra tinha gigantes, tinha homens de grandes estaturas, homens da descendência de Enaque, homens fortes, homens de guerra. Então o povo trouxe relatório dizendo assim: olha, a terra pela qual passamos a espiar é terra que manda leite e mel. Porém há um problema naquele lugar. Os moradores daquela terra, eles são homens muito fortes, são gigantes. Não poderemos conquistar essa terra. Irmãos, Caleb e Josué foram os únicos homens que realmente viram tudo o que eles viram, observaram tudo o que eles observaram, mas Caleb e Josué, irmãos, voltaram animados com aquilo que eles viram e voltaram crendo que Deus poderia fazer que eles viessem a conquistar aquela terra. Mas só que o povo deram ouvido aos outros 10 espias. O povo deu ouvido à maioria.
Por mais que Caleb e Josué trouxeram notícias também, dizendo assim: nós poderemos conquistar essa terra. Eles ouviram os outros 10 espias. E no capítulo 14, o primeiro versículo fala que naquela mesma noite, fala que o povo chorou muito. Levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. É um choro de desespero, é um choro de falar assim: olha, nadamos e morremos na areia, chegamos até aqui, mas não vamos ter condições de conquistar essa terra. Aquele povo, eles choram perante a Caleb, a Josué. Foi uma comoção, todo o povo chorando, irmãos. E eu fico pensando, queridos, no que Deus falou sempre que esse povo, que estava no meio desse povo, e que abençoaria aos filhos de Israel. Mas diante de obstáculos, irmãos, diante daquilo que estava diante dos olhos deles, eles desanimaram e abateu o coração deles. Trouxe ao coração deles tristeza, pavor, medo, espanto, angústia. Trouxe ao coração deles, irmãos, um desespero profundo. Eles só não choraram, mas também começaram a murmurar contra Moisés e contra Arão. Eles foram para os seus líderes e falaram várias palavras, e falaram porque nos trouxe o Senhor no Egito. Se morramos na terra do Egito, se morramos nesse deserto. Eles trouxeram palavras, irmãos, que entristecia o coração de Deus. Eles disseram assim: não seria melhor que voltássemos para o Egito? Mas ainda no versículo 4, e dizia um para o outro: vamos levantar um capitão e voltemos para o Egito. Irmãos, isso aqui criou uma proporção gigantesca. Isso aqui criou uma proporção sem controle. Quando você lê esse texto aqui, isso aqui teve consequências terríveis. Foi por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Era 40 dias que ele ia espiar a terra de Canaã. E Deus falou: cada dia que vocês ficarem lá vai ser um ano. Mas não foi uma coisa simples. Eles trouxeram ali rebelião. Eles trouxeram ali murmuração. Eles foram contra a liderança na qual Deus estabeleceu, que era Moisés e o sumo sacerdote Arão. Eles sentiram o desejo de voltar para o mundo, de voltar para o Egito, de voltar para a sua terra, na qual eles ficaram e sendo escravizados mais de 400 anos. Isso aqui criou uma proporção gigantesca, irmãos. E o texto fala que além deles chorarem, eles começam também a murmurar contra Moisés e contra Arão. Irmãos, se tem uma coisa que Deus se entristece, é com murmurações. Você orar a Deus, perguntar a Deus: Senhor, por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou passando essa situação? Por que isso está acontecendo comigo, no meio da minha família, nesse tempo? É uma coisa normal. Mas a murmuração, irmãos, não é oração. A murmuração é você reclamar da sua vida, é você reclamar de Deus, é você dizer assim: eu não tenho nada nessa vida. Por que eu nasci nessa casa? Essa casa não tem nada. Eu não tenho nada. Tem pessoas, irmãos, que só vivem murmurando. Tem pessoas que têm um vício de murmurar. Tem pessoas que está quente demais e falam: não estou aguentando esse calor. Se está frio demais, gente, não está muito frio. Vou morrer.
Se tem um frango para comer, ele fala: gente, só frango tem nessa casa, eu queria comprar outra carne. Tem pessoas que ouvem murmurando: porque eu vi esse mundo, essa pobreza, essa miséria de vida, essa casa. Tem pessoas que não conseguem ver a realização e o cuidado de Deus sobre a vida dela. Não consegue ver as mãos de Deus conduzindo a vida dela. E eu costumo dizer, irmão, se não fora o Senhor, as coisas poderiam estar pior para nós, irmãos. Deus se entristece porque Deus pegou esse povo como a menina dos seus olhos, como um jardim fechado, cuidado, regado por Ele, e esse povo não consegue ver a grandeza de Deus, esse povo não consegue ver o cuidado de Deus, Deus sustentando ele, Deus prometendo a eles, Deus trabalhando a vida deles. Eles reclamam diante de qualquer situação que surge, de qualquer obstáculo que aparece, tudo reclama. Irmãos, eu confesso a vocês que eu fujo um pouco dessas pessoas. Sabe por quê, irmão? Porque isso adoece a gente. Tem gente que você está falando para ela: meu irmão, vai melhorar, irmão, vamos orar, graças a Deus você está com saúde, você está trabalhando ainda, vai melhorar. Pastor, não sei se vai melhorar não. Sei lá, eu acho que as coisas só vão piorar. Sempre pessimista, não acredita no novo, não acredita em coisas novas, sempre acha que vai piorar, sempre acha que as coisas não vão acontecer de boa na vida dela. Irmãos, a murmuração entristece grandemente o coração de Deus, porque parece que você não crê que Deus prometeu para você, Ele está cuidando de você. No tempo do Senhor, Deus vai estabelecer a bênção sobre você. No tempo do Senhor, as coisas vão acontecer de boa na tua vida. Quantas guerras você já passou e você é vencedor, tantas coisas lutas você já teve na tua vida, e você está aqui arrumado, servindo e glorificando a Deus. Amém. Foi luta para você educar os teus filhos, foi luta para você conseguir fazer a tua casa, foi luta para você estudar, foi luta para você quitar um carro, foi luta para você fazer determinada coisa na tua vida. Deus, Ele sempre sustentou você. Aleluia, aleluia. Sempre abençoou a tua vida. E essa murmuração deles, irmãos, trouxe coisas desastrosas à vida deles e consequências terríveis para a vida deles. Eles reclamaram de Moisés, eles reclamaram de Arão. O versículo 3, eles reclamaram do Senhor: porque nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, para que as nossas mulheres e as crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Se existe uma coisa, irmãos, que o Senhor não gosta, são comparações. Tem gente que fala: pastor, estou passando tanta luta. Quando não era crente, pastor, eu não tinha tanta luta assim não, hein? Eu chego no culto agora, é vento, é alicate, é funil, é prova, é levante. Pastor, depois que eu aceitei Jesus, pastor, eu já falei isso aqui na igreja. Teve uma pessoa que me procurou, falou comigo assim: pastor, eu estou 5 anos na igreja, mas nada melhorou para mim, nada está dando certo para mim. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Pastor, nada deu certo para mim. Será por quê, pastor? Tem hora que eu desanimo, porque eu oro, não acontece.
não melhora. Eu já contei isso aqui, né? Eu falei para ele o que deu certo para Paulo, o que deu certo para Tiago, que foi decapitado. Eu dou logo um choque de realidade, irmãos. De repente você é uma irmã assim, um amor, porque tem umas irmãs, aquelas irmãs do cobre do amor, né? Não, meu querido, né? Vai dar tudo certo, tem um tempo, pode ficar tranquilo, a gente sabe, a gente vai fazer um propósito. Mas às vezes a gente tem que dar um choque de realidade e explicar a Bíblia. Eu falo, meu irmão, o que deu certo, irmãos? A Bíblia fala que Jesus Cristo disse que no mundo teremos aflições, tem bom ânimo. Irmãos, não espere Jesus somente nessa vida, não. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, meu irmão. Deus vai cuidar de você nessa situação, se eu tenho certeza. As coisas vão melhorar para você, porque a Bíblia fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor nos abençoa, nos fortalece, o Senhor nos encoraja a estar diante dEle. Mas você não tem que olhar para o Senhor somente com a perspectiva que agora eu estou no Senhor, tudo vai acontecer de bom, tudo vai dar certo. Onde botar a planta dos meus pés, vai ser meu. Se tiver a muralha, eu vou pular. Não, as coisas na maioria das vezes, irmãos, não são assim, irmãos. Então nós vimos aqui, queridos, que eles sentiram o desejo de voltar para o Egito. Não seria melhor que voltássemos ao Egito? No versículo 3, final do versículo 3. E o versículo 4 fala que eles diziam uns aos outros, levantemos o capitão e voltemos ao Egito. Eles agora estavam querendo largar aquela liderança. Moisés não está dando certo não. Moisés não sabe de nada, Moisés não está resolvendo nada. Nós chegamos aqui, não deu certo, tem esses homens, vai morrer todo mundo, vai levar nossas crianças, vai levar nossas mulheres. Porque tem pessoas, irmãos, aqui na igreja não acontece não, mas tem pessoas que falam assim, estou na igreja lá, mas lá o pastor lá é fraquinho, o pastor não dá certo, estou indo na igreja agora que é mais forte, sabe? Estou na igreja agora que tem poder, tem palavra, tem unção, Deus revela, Deus mostra. Porque aquela liderança onde eu estava já é uma liderança mais devagar. Pastor, eu falo para o senhor, pastor, eu nasci no fogo, pastor, eu gosto do fogo. Eu gosto do fogo. Eu gosto do fogo. Eu também gosto, irmãos. Mas eu gosto da palavra. Eu gosto de palavra de sabedoria. Eu gosto de oração. Eu gosto de vida no altar. Eu gosto de responsabilidade. Também gosto. Gosto de monte, gosto do monte, oro no monte. Gosto de jejum, faço jejum. Se Deus tomar alguém, botar a mão na tua cabeça para tu entregar, o senhor crê? Eu creio. O senhor crê mesmo? Creio. Creio. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Eu estou mais devagar, mas eu já entrei em cada lugar para pregar que você não tem noção. Já entrei em cada lugar. No tempo do Covid, irmãos, uma vez eu fui numa igreja pregar. Eu fui de máscara. Quando eu cheguei na igreja, irmãos, ninguém tinha máscara. E era só o microfone só. Pessoal louvando, cantando. Aí dava oportunidade, o irmão que está ali, o irmão pegava o microfone, quebrava tudo, passava para outro. E eu de máscara olhando para aquele microfone e falei assim, meu Jesus. E morre uma pessoa aqui tal, e tá não sei quem muito boa. Eu falei, meu Jesus. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Não é como eu vou sair daqui? Irmãos, subi no altar, peguei o microfone,
Depois que a máquina esquentou, irmãos, eu já estava botando a mão na cabeça do povo, já estava profetizando. Cadê o óleo ungido? Pessoal, que pastor bom, pastor abençoado, prega, ora para todo mundo, que bênção. Irmãos, eu saí dali preocupado, falei, Senhor, e agora? Toma minha vida nas tuas mãos. Eu não tenho preocupação com algumas coisas, irmão. Depois que a gente está no meio da carruagem, a gente vai junto. Só que eles foram contra a Moisés, eles foram contra aquela liderança, eles quiseram eleger uma liderança, eleger um capitão para voltar para o mundo, voltar para o Egito. Porque tem pessoas que às vezes acham que a vida dele não está dando certo, porque a igreja é uma igreja que não tem tanta oração, a igreja é a igreja que o pastor não tem tanto poder, a igreja é a igreja que não tem a manifestação da cura, da graça de Deus. Tem pessoas que pensam que o local onde ele está, irmãos, que vai propiciar ele a receber essa bênção. Eu quero dizer uma coisa para a igreja, eu recebo muita bênção de Deus, orando com 2, com 3, com 4 pessoas, e até com muitas pessoas. Mas na maioria das vezes, irmãos, quando a gente se propõe a orar com 2, com 3 irmãos, que estão com o coração fervoroso no coração, irmãos, que coisa maravilhosa que é, que coisa maravilhosa que acontece, porque a motivação dessas pessoas é buscar o Senhor. E eles foram contra a gestão de Moisés e de Arão. O versículo 5 fala que os rostos de Moisés e de Arão, os rostos deles que como que caíram, o semblante deles, trouxe uma tristeza no coração deles. Porque determinadas coisas que se falam, irmãos, machuca uma liderança. Porque estão dando a vida para que as coisas do Senhor aconteçam. E eles não se preocuparam em lançar palavras, e eles deixaram Moisés e Arão ouvir, e eles queriam levantar capitão, liderança para voltar para o Egito. O rosto de Moisés e Arão, irmãos, se desfaleceu diante daquilo ali. Tamanha foi a tristeza, tamanha foi a angústia no coração de Moisés e de Arão, em dizer assim: a sua liderança não está dando certo, a sua condução de conduzir esse povo não está dando certo, você não está fazendo nada direito, nós temos que mudar essa liderança. Aí, igreja, no versículo 6 fala que Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos. Rasgaram os seus vestidos. Josué e Caleb já tinham falado que era para eles se animarem, porque Deus tinha prometido. Diante daquela situação de ver Moisés e Arão desfalecer o semblante, diante de ouvir o comentário, a murmuração de vamos retornar ao Egito, aquilo ali abalou, criou uma proporção grande. Josué e Caleb, irmãos, eles rasgam as suas vestes, ou seja, eles não aceitaram aquela situação. Rasgar as vestes, irmãos, significa um protesto, significa não aceitar situações estabelecidas, não aceitar situações estagnadas nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, o que nós precisamos é rasgar as vestes, é não aceitar o que tem acontecido conosco. Tem coisas que nós precisamos, irmãos, entrar com indignação, entrar realmente, irmãos, com posicionamento, dizer assim: não aceito. Quantas coisas, irmãos, que nós nos conformamos, quantas coisas que às vezes acontecem na nossa família que nós nos conformamos. Ah, não sei quem está doente, não está muito bem. Mas a família dele sempre teve esse problema mesmo de diabetes hereditário.
não nos conformamos com isso. A família dele tem um histórico de coração. A família dele tem um histórico de suicídio. A família dele tem um histórico de separação. As pessoas às vezes, irmãos, aceitam essas situações que são impostas a elas. Nós que somos servos de Deus, irmãos, rasgar a veste é dizer assim: eu não aceito isso, eu vou me levantar em oração, eu vou buscar a Deus, eu vou me posicionar, eu vou apresentar a Deus, eu vou lutar no reino espiritual, buscando o Senhor, eu vou fazer jejum, eu vou fazer realmente, buscar o Senhor, fazer um tempo de clamor, um tempo de oração. Nós precisamos, irmãos, em situações nas nossas vidas, rasgar nossas vestes. Às vezes a gente está aceitando muita coisa. A gente começa a aceitar: ah, pastor, ela sempre foi doente. Ah, pastor, sempre teve desempregado. Ah, pastor, ele nunca monta o negócio, quebra, nunca foi à frente. Precisamos rasgar nossas vestes. Precisamos rasgar nossas vestes, irmãos, e não aceitar essas situações estabelecidas. Tem situações, irmãos, que nós temos que entrar na peleja, irmãos. Tem situações que a gente tem que lutar até ouvir a voz de Deus. Aleluia. Tem situação que nós precisamos ouvir a voz do Senhor, e para isso tem que estreitar o relacionamento com o Senhor. Quando nós vemos a vida de Jacó, que ele lutou com o anjo, foi exatamente isso. Ele estava sofrendo com seu irmão Esaú, que estava vindo de encontro a ele, e ele estava com medo, porque Esaú era um homem que tinha mais pessoas ao seu serviço, e era mais poderoso do que ele, e Esaú era um homem de guerra. O que Deus faz? Deus providencia um val de Jaboque para Jacó. Jacó fez passar os seus filhos, suas duas mulheres, porque tudo começou com ele lá atrás, que ele roubou a bênção da primogenitura. Então ele passa todos os seus pertences, todos os seus filhos, todas as suas mulheres, e ele fala assim: eu que tenho que resolver isso. E fala que Jacó passou a noite toda lutando com o anjo, até o dia amanhecer. O anjo toca na juntura, no quadril de Jacó, mas Jacó não parou de lutar, irmãos, e lutava ainda com mais vigor ainda, e com mais fervor. Porque quando você levanta para orar pela tua família, pela tua casa, vai ter levante, vai ter invertido do inimigo, vai ter pessoas que vão te perseguir, vai ter pessoas que vão te caluniar, você vai receber baque na tua vida, você vai receber baque no teu físico, mas você não pode parar de lutar, você não pode parar de orar, você não pode parar de clamar, você precisa interceder até a bênção chegar na tua vida. Aleluia. Você sabe o que Deus fez primeiro com Jacó? Foi mudar o nome dele. Não chamará mais Jacó, mas chamará Israel. Primeira coisa que Deus fez com Jacó foi mudar a sua identidade. Porque Jacó precisava ser mudado, ser restaurado. Conhecido como aquele que roubou o irmão, sendo perseguido pelo irmão, chamado de trapaceiro, de mentiroso. Primeira coisa que Deus faz é mudar todo o coração de Jacó, a vida de Jacó, perdoar Jacó, limpar Jacó, mudar o nome dele, porque é isso que nós somos, irmãos. Nós éramos criatura, hoje nós somos filhos de Deus. A Bíblia fala que todo aquele que nele creu e o recebeu, tem o poder de ser chamado filho de Deus, igreja. Amém. E nós somos filhos de Deus. Então Caleb e
Josué, ele rasga os seus vestidos no meio daquela multidão. Ele se posiciona no meio daquela multidão. Eles se levantam no meio daquela multidão. E o texto fala para nós no versículo 7 que eles falaram a toda a congregação do filho de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. O que eles estavam dizendo aí, pastor? Eles estavam dizendo assim: vale a pena lutar pela terra. Porque quem tem visão do reino, quem tem visão das coisas de Deus, irmãos, ele não vê só a dificuldade, mas ele vê o futuro. Aleluia. Às vezes você só vê o obstáculo, mas você não consegue ver o que tem atrás desse obstáculo. Ah, pastor, estou fazendo um curso, está difícil, está me dando vontade de desistir, eu não sei se eu vou trancar esse curso. Meu irmão, continua, porque é mais uma graduação que você tem, é mais uma estrutura de empregabilidade que você tem, e Deus vai abençoar você através disso. Aleluia. O que Caleb e Josué estavam dizendo para eles, dizendo assim: a terra pela qual passamos a espiar, a terra é muito boa, vale a pena vocês lutar por essa terra. Vale a pena. Está difícil, tem gigante, a terra é boa. Ah, pastor, tem que fazer 4 anos de curso, mas vale a pena se formar, que esse curso aí você consegue um emprego. Vale a pena. Você pode fazer concurso depois em tudo que tem lugar do Brasil. Vale a pena. Irmãos, você não tem que olhar somente para os obstáculos, para as lutas, para as dificuldades, mas você tem que olhar para aquilo que Deus tem para você, e você tem que ter uma visão do Senhor. Porque vale a pena lutar. Vale a pena lutar pela família, vale a pena lutar pelos filhos, vale a pena lutar pelo irmão que está enfermo, vale a pena ajudar o irmão que necessita, vale a pena. A terra é muito boa. A terra é muito boa. Compensa lutar. Compensa guerrear. Compensa. Irmãos, Deus não chamou você para desistir, não, irmãos. Deus não chamou você para desistir, para você abandonar, não. Deus chamou você para ser uma pessoa que prossiga, que persevera. Deus chamou você, irmão, para você ser uma pessoa que busca Ele e crê nas promessas dEle. O não você pode ter, mas você vai atrás do sim. Você vai atrás das bênçãos de Deus. Porque se você ficar desanimado, para baixo, moribundo, um cara assim, as coisas não acontecem. Você já viu as coisas acontecer com alguém dentro do quarto, não querendo ver ninguém, não querendo trabalhar, não querendo tomar banho? Coisa não acontece não, irmãos. Você tem que lutar. Você tem que continuar. Você tem que prosseguir. Você tem que crer nas promessas de Deus. Você precisa enxergar que vale a pena. Às vezes, irmãos, é questão de visão no Senhor. Questão de você ter uma visão no Senhor. É questão de você ser uma pessoa motivada no Senhor, de bom ânimo com aquilo que Deus tem contigo. Existem pessoas que falam assim: viver de barraca de cachorro quente não dá. Mas todo dia tem uma pessoa abrindo barraca de cachorro quente. Viver cortando o cabelo não dá.
Mas todo dia tem uma pessoa botando uma lojinha, um salão para cortar cabelo. Ah, pastor, viver fazendo unha não dá, mas todo dia tem manicure fazendo unha. Às vezes, irmãos, é questão da sua perspectiva, do teu olhar. Deus trouxe você aqui hoje, irmãos, foi para abrir a tua visão, a tua vista, o teu olhar espiritual. Às vezes nós estamos com a visão meio aqui ofuscada, sem brilho, míope, com cataratas espirituais. Às vezes Deus quer abrir a nossa visão para que nós venhamos enxergar aquilo que Deus tem para nossas vidas, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, igreja. Irmãos, eu lembro de um empreendedor. Ele era um homem que era casado com uma moça, e o pai da moça tinha uma rede de supermercado na Grande São Paulo. Mas como era uma família muito rica, ele casou com essa moça. Ele era empregado de um supermercado. A filha do dono casou com ele, mas ela fez uma documentação para que ele não levasse nada. Se ama ela, ama, então você tem que abrir mão de alguns direitos, um contrato. Ele casou com ela. Passaram-se 10 anos, ela largou ele. Um belo dia ela falou que não estava sentindo mais nada por ele, e separaram. Aí ele saiu sem nada. Ele entrou no seu apartamento, pensou sobre a vida, que ele estava sem dinheiro. Ele ligou para um amigo dele dos Estados Unidos. E o amigo dele era um químico. E o amigo dele conhecia muito ele, sabia que ele era casado com uma mulher que tinha muito dinheiro. O amigo dele trabalhava numa multinacional dos Estados Unidos, e ele falou para o amigo dele: rapaz, vem para o Brasil que eu preciso de você. Ele falou assim: rapaz, eu estou aqui instalado numa multinacional, meus filhos estão no colégio. O que aconteceu aí? Ele falou assim: rapaz, eu estou querendo implantar um negócio. Você é engenheiro químico, eu quero que você venha para o Brasil. O rapaz veio para o Brasil. Quando o rapaz chegou no Brasil, viu que ele estava quebrado, sem dinheiro. O amigo dele quis bater nele. Falou assim: rapaz, você é maluco? Estava nos Estados Unidos, trabalhando na multinacional, estava com meus filhos no colégio. Aquela mulher te largou, você está quebrado. Aí você me traz aqui para quê? Você é maluco? Ele olhou para o rapaz e falou assim: qual o tamanho do seu sonho? O rapaz: o tamanho do meu sonho está aqui, ó. Vou te dar um murro. Você é maluco? O tamanho do meu sonho, rapaz. Olha o que você fez com a minha vida, com a minha família. Ele falou: calma, calma. Que calma, que calma. Eles eram muito amigos. Brigaram, se estranharam. Disse que da cama dele ele quebrou, fez uma mesa. E ele montou uma marca de produto chamado Avon. E esse cara ficou milionário. Às vezes, irmãos, a gente só vê o obstáculo, só vê o problema, só vê a dificuldade, só vê aquilo que está diante dos nossos olhos. A gente precisa crer. E Caleb ainda continuou dizendo: se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os tema. Olha só as palavras de Caleb e Josué, irmãos. Se
Senhor se agradar de nós, nos porá nesta terra. Não sejais rebelde, não tenha medo, não temas o povo desta terra. Caleb ainda disse ainda: olha, são eles o nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. Irmãos, a palavra de servo de Deus, que crê no milagre de Deus, irmãos, é a palavra que coloca para cima, é a palavra que crê que Deus ele faz maravilha, que Deus abre porta onde não tem porta, que Deus é um Deus que fala para nós: não temas, não tenha medo. Porque, irmãos, o medo ele vem e nos refreia, o medo, irmãos, nos paralisa. Quantas pessoas que são paralisadas com medo, quantas pessoas que desanimam por causa do medo. Mas Caleb e Josué lançou para eles palavras de autoridade e palavras que trouxessem ao coração deles ânimo. Retirou-se deles o seu amparo. Deus nos colocará nessa terra, porque eles mesmos não teriam capacidade para lutar, mas eles tinham a promessa de Deus na vida deles. Irmãos, quem é servo de Deus, ele vê o milagre. Quem é servo de Deus, ele consegue enxergar além daquilo que está ali na frente. Ele vê aqui, ali e além. Quem é servo de Deus, irmão, não anda por fé, mas anda por vistas. Crendo nas promessas de Deus. Não tenha medo. Não tenha medo, não temas. Foi isso que o Senhor, que Deus falou para o povo de Israel: não temas, não tenha medo. Deus está sempre falando conosco: não tenha medo, porque o Senhor nos conhece. Tem dia que nós estamos animados, tem dia que a gente está desanimado. Tem dia que a gente consegue resolver as coisas, tem dia que a gente está desanimado com medo. Se tem uma coisa que mexe conosco, irmãos, é família, é filhos. Quando mexe com a família, mexe com filhos, mexe com as nossas estruturas, com a nossa base. Mas Deus, ele fala: não tenha medo, não tenha medo. Deus fala para você nesta noite: não tenha medo, eu sou contigo, eu estou na sua vida. Estou caminhando por fim. Então disse toda a congregação que os apedrejasse com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Eles ainda quiseram apedrejar a Caleb e a Josué, mas a glória do Senhor apareceu naquela congregação. A presença de Deus apareceu naquela congregação, mostrando que eles estavam na Bíblia dele, que eles estavam na Bíblia dele. Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus.